Então, Jesus Cristo chegou para o povo e perguntou, quem o povo é? Não, deixa eu botar aqui no grupo da Estação da Fé. Eu queria que você compartilhasse, né? Indo Jesus de lá da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: olha como que era Jesus aos olhos do povo. Para alguns, ele era o João Batista. Para outros, ele era um Elias. E para outros, era Jeremias. Ou qualquer outro profeta. Era um qualquer. Mas Jesus continuou: e para vocês, quem eu sou? Aí Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então essa confissão mostrou para Cristo, para Yeshua, como era ele na visão daquele apóstolo. Para a vida, para os olhos daquele apóstolo, Yeshua era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E por causa desta confissão, Yeshua disse: bem-aventurado tu és, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra você, contra ela. E tem mais: o que ligar na terra vai ser ligado no céu, porque eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Hein? Sobre esta pedra, não é sobre Pedro, mas sim sobre, porque Pedro está morto, mas as palavras que Pedro disse nunca irão morrer. A confissão, a visão que Pedro teve com Yeshua, essa visão nunca irá morrer, porque foi eternizada através das Escrituras. Pedro disse: tu és o Cristo. Foi em cima desta confissão que Yeshua disse que ia construir a sua igreja. Sobre essa confissão, sobre esse espírito de confissão, que Deus edificou a igreja dele. E quando se tem essa confissão que é de coração, quando a pessoa tem essa revelação e ela aceita, ela confessa que o Cristo é o Filho do Deus vivo, ela acredita na sua morte, como também na sua ressurreição, principalmente na sua ressurreição, então ela recebe também das mãos do Eterno estas chaves. E as portas do inferno não vai prevalecer contra essa igreja que faz a mesma confissão de Pedro. Você veja que para alguns, Jesus era simplesmente qualquer outro profeta. Não era o Filho do Deus vivo. Era um homem qualquer. E quem é Cristo para você? O que Cristo representa para você e para a sua vida? Fica para se meditar. Talvez você poderia estar melhor se Cristo aos seus olhos fosse alguém muito maior daquilo que você acredita que ele seja. Pedro disse: tu és o Cristo, e Pedro pautou toda a sua vida naquilo que ele confessou, embora depois ele tenha negado a Cristo 3 vezes, mas depois, quando ele viu a besteira e se arrependeu e foi batizado no Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus desceu sobre Pedro. Então ele passou a ser um cristão pautado sua vida nesta confissão. Paulo também fez uma confissão semelhante quando ele disse: para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Confissão.
A mesma confissão que Pedro fez, Paulo também fez. Por isso que Paulo era um homem extraordinário, como Pedro também foi. Deus realizava milagres extraordinários pelas mãos de Paulo. Mas Pedro andou sobre o mar também, como Cristo. A sombra de Pedro curava, libertava. Não que ele fazia isso propositalmente, como alguns fazem, com uma heresia fora de tamanho. Pedro não tinha noção do que o povo queria apenas que a sua sombra tocasse. Pedro passava e milagres aconteciam. A cidade inteira entrava em alvoroço quando Pedro simplesmente colocava os pés. Por causa dessa confissão. Vocês entenderam? Então, eu pergunto para você, vale a pena ou não você confessar? E quando você confessa, então diga, para mim, tu és o meu Deus. Para mim, tu és o meu universo. E Deus abençoe a todos em nome de Jesus.